Fala galerinha do sexto ano, esse nosso vídeo de quarta-feira. Eu já vou começar com uma tarefinha para vocês. Para sexta-feira, dia 3/4, eu quero que vocês realizem a página 38 do Organize as Ideias. Só a página 38 lá, tentei completar bonitinho. E na sexta-feira eu posto para vocês a correção, vou postar a foto da correção para vocês lá. Tranquilo? Beleza? Agora eu quero que vocês peguem lá na página 40, nós vamos iniciar a nossa nova unidade que fala sobre múltiplos e divisores. Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo agora. Quem não tem o RA, realidade aumentada, no celular, por favor, baixe e faça o RA aqui dessa apostila. Vocês verão que vão aparecer umas flores aí na apostila de vocês, beleza? Então pausa o vídeo, faz isso, professor, e tenta responder essas perguntas número 1 e número 2. Bem rapidinho. Vamos lá, pausa o vídeo. Bom, voltando aqui, pessoal, vocês viram aí no RA de vocês que saiu umas flores e falou sobre pétalas, sobre estames e tudo mais. Nós temos essa flor aqui, essas duas flores, na verdade, no nosso início da unidade, onde de cima aqui nós temos um hibisco e ali embaixo nós temos um lírio. Você sabia que algumas flores seguem um determinado padrão matemático em relação à quantidade de pétalas e de estames? Então, algumas flores, pessoal, elas seguem um padrão. Dependendo da quantidade de pétalas que ela tem, é a quantidade de estames que elas também vão ter, tá? Estames são essas pontinhas no meio, esses mini caulezinhos, ó, a professora Gabriela vai saber definir melhor o que é isso para vocês do que eu. Mas são esses palitinhos, digamos assim, do meio das flores. Esses são os estames. E as pétalas são as pétalas, certo, pessoal? Observe as flores aos lados. O lírio tem 6 pétalas e 6 estames. Pronto. O hibisco tem 5 pétalas e a quantidade de estames é um número múltiplo de 5. O que significa a informação sobre a quantidade de estames do hibisco? Bom, pessoal, primeiro de tudo, se eu falo que a quantidade de estames é um múltiplo de 5, significa que a quantidade de estames que se encontra lá no nosso hibisco é um número que se encontra na tabuada do 5. Quando eu falo que um número é múltiplo de 5, é porque ele está na tabuada do 5. Quais são os números que estão na tabuada do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Então, do hibisco, a quantidade de palitinhos lá dentro sempre vai ser um número que é múltiplo de 5, ou seja, que se encontra na tabuada do 5. Número 2. Com base nessa informação, o hibisco pode ter 27 estames? Bom, o número de estames do hibisco não é um número múltiplo de 5? Então, é um número que tem que estar na tabuada do 5. E o 27 se encontra na tabuada do 5? Vamos verificar? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Ó, o 30 já passou do 27. Então, o 27 é um múltiplo de 5? Não, porque não se encontra na tabuada do 5. Então, tem como o hibisco ter 27 estames? Tem como a nossa flor rosa aqui ter 27 palitinhos ali dentro dela? Não, só pode ser um número múltiplo de 5. O hibisco é uma flor que acompanha um padrão matemático. O número de estames dela sempre será um múltiplo de 5. Quem tiver a oportunidade de ter um hibisco na casa, tenta contá-la para vocês verem. O número de palitinhos que tiver lá dentro do hibisco sempre vai estar na tabuada de 5. Beleza? Interessante, né? Ali ó, a definição de estames para nós. São estruturas produtoras de pólen. Cada estame é formado pelo filete, que parece um palito, o palitinho que o professor falou, e pela antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Então, os estames são os que produzem os pólens das flores, tá? Para elas reproduzirem e tudo mais. Agora, pessoal, nós vamos começar a estudar, né, múltiplos e divisores. Mas o nosso primeiro tópico são os múltiplos. Lendo lá na apostila, lá na página 41 agora com o professor. Outra espécie de flor que tem 6 pétalas e a sua quantidade de estames é um número múltiplo de 6. Como que é o nome daquela flor ali? Ela não fala, né, pessoal? A quantidade
de estames dessa flor é 12. Dizemos que 12 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 2 é 12. Podemos dizer também que 2 e 6 são fatores de 12. Por que 2 e 6 são fatores de 12? Porque 2 vezes 6 são 12. E por que 12 é múltiplo de 6? Porque o 12 se encontra na tabuada do 6. Observe como obtemos os números da sequência dos múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 0 é um múltiplo de 6. 6 vezes 1, 6. 6 é um múltiplo de 6. 6 vezes 2, 12. 12 é um múltiplo de 6. 6 vezes 3, 18. 18 é um múltiplo de 6. Então, os múltiplos são os caras que se encontram na tabuada. Se você multiplica um número natural por outro natural, o resultado vai ser o múltiplo de um deles. Por exemplo, vamos colocar aqui... Nossa, canetão, aquele professor é difícil. Vamos calcular aqui os múltiplos de 4. Quando eu quero calcular os múltiplos de 4, pessoal, eu indico dessa forma aqui, ó. M, entre parênteses, 4. Que significa os múltiplos de 4. Por onde eu vou começar a realizar os meus múltiplos? Pelo 4 vezes 1, 4 vezes 0. Então, o primeiro múltiplo de 4 é o 0. Depois do 0, quem se encontra no tabuado do 4? 4 depois, 8, 12, 16, 20, 24. Vai ter fim? Não. A sequência de múltiplos do número ela é infinita. Vamos calcular os múltiplos de 7. Alguns. Os múltiplos de 7 são os números que estão na tabuada do 7. Começando pelo 7 vezes 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 24. 28, professor. 7 vezes 5, 35. E assim por diante. Beleza? Então, os múltiplos de um número são os números que se encontram na tabuada daquele cara. E não possui fim. Lembrem-se disso aqui. Começa pelo 0. Tá? Beleza? Então, para você calcular os múltiplos do número, basta fazer a tabuada desse número. Lembra que o professor falou que a tabuada tem que estar na ponta da língua? Pelo menos até, né, do 0 ao 10, digamos assim, do 1 ao 9, tem que estar na ponta da língua. Beleza? Tranquilo? O quadrinho verde lá. Um número natural é múltiplo de outro quando é resultado da multiplicação desse número por um número natural. Então, por exemplo, se eu faço 8 vezes 3 é igual a 24, eu posso falar que o 24 é múltiplo de 8 e o 24 também vai ser múltiplo de 3. Porque 8 vezes 3 é igual a 24 e 3 vezes 8 também é 24. Então, o 24 está na tabuada do 3 e o 24 está na tabuada do 8. Então, o 24 é múltiplo de 3 e o 24 é múltiplo de 8. Então, quando um número é resultado da multiplicação de dois números naturais, ele é múltiplo desses dois números naturais. Beleza? E eu posso falar que o 8 e o 3 são fatores de 24. Porque quando eu multiplico os dois, resulta em 24. Então, retomando... 24 é múltiplo de 8 e 24 é múltiplo de 3. 8 e 3 são fatores de 24. Se o 24 está na tabuada do 8, é múltiplo de 8. Se o 24 está na tabuada do 3, é múltiplo de 3. Beleza? Tranquilo? Então vamos resolver aquelas partes ali de baixo. Complete as seguintes multiplicações e respondam as questões. 5 vezes quanto que dá 35, pessoal? 5 vezes qual número que dá 35? 5 vezes o 7, muito bem. Agora outra pergunta. 7 vezes quanto que dá 35? Muito bem, o 5. Se 5 vezes 7 é 35, 7 vezes 5 é 35 também. Podemos afirmar que 35 é múltiplo de 5? Para um número ser múltiplo de outro, tem que estar na tabuada. O 35 está na tabuada do 5? Sim. E que 35 é múltiplo de 7?
para um número ser múltiplo de outro, tem que estar na tabuada. 35 está na tabuada do 7? Sim. Podemos dizer que 5 e 7 são fatores de 35? Quando que 5 e 7 vão ser fatores de 35? Se eu multiplico os dois, resulta 35, eles serão fatores de 35. 5 vezes 7 dá 35? Sim. E 7 vezes 5 dá 35? Sim. Se eu multiplico os dois números, eles são fatores do resultado. Então, sim. Beleza? Copiando aí. Foi? Para saber se um número é múltiplo de outro, podemos usar a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. 380 é múltiplo de 5 e é múltiplo de 6? Concordam com o professor que se eu pergunto assim para vocês, gente, 18 é múltiplo de 2? Você vai pensar, bom, 18 está na tabuada do 2, então ele é múltiplo de 2. Só que agora se eu pergunto, por exemplo, um número muito alto, tipo, 1.383.466 é múltiplo de 2? Daí você, professor, não sei se está na tabuada 2. Então você pode utilizar da divisão. A gente vai ver agora, quando o número é muito alto, ao invés de eu ficar fazendo a tabuada, eu posso realizar a divisão. E pela divisão eu consigo verificar se um número é múltiplo de outro ou não. Tá? Então ali ele pede para nós realizarmos 380 dividido por 5 e 380 dividido por 6. 380 dividido por 5 e 380 dividido por 6. Vamos realizar aqui primeiro? Eu não posso pegar o 3, vou pegar o 38. 5 vezes 7, 35. 8 menos 5, 3, 0. Sobra 3, certo, pessoal? Abaixo do zero, como eu baixei o número só, não preciso pôr nada aqui. 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Agora eu vou para esse amigo aqui. Vou realizar essa divisão. Vou pegar o 38. 6 vezes quanto que dá ou se aproxima do 38? 6 vezes o 6. 6 vezes 6, 36. Para 38, 2. Abaixo, 0. 6 vezes 2. Você dá por 3, né, pessoal? Perdão. 6 vezes 3, 18. Para 20, sobra 2. Lembrem-se que vocês ainda estão estudando os números naturais. E quando eu estudo os números naturais, a gente não trabalha a divisão com vírgula. Deixa o nosso resto. Agora vamos observar o que ele está falando ali na letra A. Qual das divisões é exata? Quando que uma divisão será exata? Quando o meu resto é zero. Sempre que o meu resto de qualquer divisão for igual a zero, eu digo que ela é uma divisão exata. Então, qual das divisões são exatas? Perdão, qual das divisões é exata, pessoal? A divisão por 5. Um número natural é múltiplo de outro, diferente de zero, quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Então, pessoal, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, 380 é múltiplo de 5 ou 380 é múltiplo de 6, vocês teriam que pensar, será que 380 está na tabuada do 5? Será que 380 está na tabuada do 6? É um número grande para a gente pensar se está na tabuada, certo? Então, quando ele é muito grande, basta eu realizar a divisão. Eu não fiz 380 dividido por 5? Se o meu resto é zero, se a minha divisão é exata, significa que 380 é sim múltiplo de 5. Então, significa que se você continuar a tabuada de 5, o 380 vai estar lá. Agora, quando a minha divisão não é exata, significa que o número não é múltiplo de outro. Ou seja, o 380 não é múltiplo de 6. Se você continua fazendo a tabuada do 6, o 380 não estará lá. Agora a pergunta: 380 é múltiplo de qual desses números? 380 é múltiplo de 5 ou 380 é múltiplo de 6? Por isso que, com isso, o professor acabou de falar que a divisão tem que ser exata. Muito bem, 380 é múltiplo de 5, porque a divisão é exata. E ele pergunta exatamente isso: 380 é múltiplo de qual desses números? Justifique sua resposta. Então, 380
é múltiplo de 5, pois 380 dividido por 5 resulta em uma divisão exata. Beleza, pessoal? Então, ó, retomando o conceito do que é um múltiplo. Um número é múltiplo de outro quando ele se encontra na tabuada. Então, eu posso fazer a tabuada para verificar se aquele número se encontra nela ou realizar a divisão. Se eu quero saber se 500 é múltiplo ou não de 2, eu posso fazer a tabuada do 2 até tentar chegar no 500, que é um pouquinho demorado, ou realizar 500 dividido por 2. Se a divisão for exata, significa que o 500 está na tabuada do 2, então ele é múltiplo. Se a divisão não for exata, 500 não é múltiplo do 2, ele não se encontra na tabuada do 2. E para eu saber se é uma divisão exata ou não, basta eu verificar o meu resto. Se o resto é zero, é divisão exata. Se o resto não é zero, não é divisão exata. Beleza? Sexta-feira nós vamos realizar exercício sobre isso e começar o mínimo múltiplo comum. Tranquilo? Obrigadão.